Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós vamos fazer a correção de algumas atividades e a gente vai começar pela atividade 17, lá de agosto, que foi da semana de 24 a 28 de agosto, e da semana 18, que foi dos dias 31 de agosto a 4 de setembro. Então, vocês já sabem as instruções, né? Não precisa apagar se sua resposta estiver correta, mas com outras palavras. Agora, se ela estiver incompleta ou incorreta, aí sim, você acrescenta as informações ou refaz novamente. Terminando, coloca as fotos lá no Google Sala de Aula. E se alguma das tarefas você realmente já tiver acertado todas, coloca a mensagem lá, por favor, que já tinha acertado, fez a correção e estava tudo ok. Então vamos lá? Então nessa semana 17, foram as atividades do livro. A gente estava falando sobre o ciclo da água. Então, das páginas 165 até 167, questões 1 e 2 de atividades, um de exercício e síntese e um de desafio. Então, na primeira questão da página 165, atividades, era para analisar esse esquema que representava o ciclo da água para responder as questões. Então, quando a gente olha todo esse ciclo, aqui digamos que seria um resumo onde está tudo acontecendo ali, né? Tudo está presente. E pensando nas perguntas, a primeira queria saber qual o papel desempenhado pelo Sol no ciclo da água. Então, lembra-se que, falando em ciclo da água, é sempre esse processo, né? Que a água aqui no estado líquido, ela vai se evaporar, ou por outros processos, também por meio da transpiração, que pode ocorrer pelos seres humanos e pelas plantas. O Sol, o papel dele é justamente promover essa evaporação, que vai ser a passagem da água no estado líquido para o estado gasoso. E essa água no estado gasoso, como é mais leve, ela sobe para a atmosfera. Depois, ela volta para o estado líquido formando as nuvens. Então, lembra, nuvem não é água em estado gasoso, é no estado líquido, porque aqui ela já chegou numa temperatura da atmosfera que está mais fria, então ela se torna líquido de novo. Depois, numa situação em que essa nuvem já está cheia e por outros motivos também, por descargas elétricas, aí sim a gente tem o que a gente chama de chuva ou precipitação. E aí essa água volta novamente, pode se infiltrar no solo, formar as águas subterrâneas, né, que são os aquíferos, formar lagos, rios, oceanos. E a gente tem também água no estado sólido, que é nos locais em que a gente tem neve, ou também quando acontece uma chuva de granizo, que já é água nesses pedacinhos assim mais sólidos, e que também podem se tornar, né, novamente líquidas e continuar esse ciclo. Então, o papel do Sol, desempenhado no ciclo da água, é ser essa fonte de energia e calor. Porque aí, quando o Sol ele libera os raios solares, é a partir disso que ocorre tanto a evaporação quanto a transpiração nesse ciclo da água. Então, sem o Sol, seria bem impossível para o ciclo da água acontecer. Depois, na letra B, quais são os fenômenos associados ao ciclo da água? Então, digamos que são as partes em que ele ocorre. Então, resumindo, a gente pode considerar alguns aqui, né? Então, a evaporação, a transpiração, a chuva, que eu falei que o nome correto a gente chama de precipitação, a infiltração, que é a passagem da água pelo solo, o escoamento, que é quando essa água, por exemplo, caiu da chuva, ou originada de um degelo, ela vai escoar, ou seja, ela vai se direcionar para as partes mais baixas, então formando lagos, rios e os oceanos. E o degelo, que eu acabei de falar, que é o derretimento da água do estado sólido. E na letra C, ao evaporar, o que acontece com a água dos rios, lagos e oceanos e com a água proveniente dos seres humanos? Então, nos dois casos, tanto na evaporação quanto na transpiração, a gente já falou que essa água que estava no estado líquido, ela vai para o estado gasoso. E com isso, né, esse processo de evaporação ou de transpiração, ela vai se acumulando na atmosfera, que está com uma temperatura mais baixa, volta para o estado líquido e forma as nuvens. Depois a letra D, o que acontece com a água que resulta da fusão? Ou seja, passagem do estado sólido para o estado líquido. E deu um exemplo, né, que seria o descongelamento da neve. Depois que essa neve sofre a fusão, ela sofre essa mudança de estado físico, a água agora vai estar no estado líquido e assim ela pode escoar
formando rios, lagos, ou ela também já pode evaporar e formar as nuvens, partir por todo o processo. Então, vai dar continuidade ao ciclo da água. Em seguida, a questão número 2, ainda da página 165, eu trouxe duas colunas, ou seja, com dois conjuntos de informações. Então, na coluna A, tem alguns processos, ou seja, momentos do ciclo da água, e na coluna B, algumas informações. Então, para a gente tentar ligar os dois. Vou colocar novamente o desenho da questão anterior, do ciclo da água, para a gente ir acompanhando. Então, o número 1, que disse sobre infiltração, é aquele momento em que a água, no estado líquido, ela começa a penetrar, a infiltrar no solo, se esse solo for permeável, ou seja, se ele permitir a passagem da água. E com isso, essa água que se infiltra, ela vai formar as águas subterrâneas, que é o exemplo do aquífero, por exemplo. Então, o número 1 correlaciona-se com 4 aqui. Depois, condensação é quando essa água que acabou de evaporar chega a um local que está mais frio e aí ela volta ao estado líquido. Então, nesse caso aqui, é relacionado à formação das nuvens. Então, número 2, relacional 3. A precipitação é justamente o outro nome que a gente dá para a chuva, que é o momento que essa água no estado líquido que estava formando as nuvens começa a cair. E, por fim, a transpiração, digamos que seria a evaporação da água dos seres vivos. Então, as plantas têm a transpiração, nós, seres humanos, e o jeito mais clássico, né, de pensar em transpiração nos seres humanos é o suor. Então, é a água que ela sai do nosso corpo por meio dos poros da pele e daí pode evaporar, fazendo parte do ciclo da água. Então, respostas. E lembrando, né, como eu já falei, sempre que vocês forem corrigir, vão fazendo uma pausa no vídeo, faça a correção e depois continue. Agora, já na página 166, era também outra questão número 1, mas agora de exercício síntese, pedi para que vocês lessem o poema para responder as questões. Então, só para agilizar, não vou ler o poema novamente. E a letra A pediu o seguinte: o que os versos estão explicando de maneira simplificada? E por que essa série de transformações é importante? Quando você lê todos esses versos, vocês vão ver que vai estar falando sobre o ciclo da água. Então, por exemplo, quando cai a chuva, o sol aquece essa água, ela vai para as alturas. Depois fala aqui sobre o vapor, fala que essa água se limpa depois desse ciclo eterno. Então, tudo isso está descrevendo, né, em forma de poema, algo mais literário, como é o ciclo da água. E aí, a segunda parte da pergunta, né, por que essa transformação é importante? Sem o ciclo da água, era impossível a gente ter a distribuição de água no nosso planeta e, com isso, como que a vida ia existir sem água? Então, é essencial que o ciclo da água aconteça. Na questão B, no poema, são mencionadas algumas mudanças de estado físico da água. Quais são? Então, à medida que ele vai descrevendo o ciclo da água aqui, ele cita dois momentos que há a mudança do estado físico. Então, nesse começo aqui, no final do primeiro parágrafo, fala que vem o sol, aquece a água e o vapor vai para as alturas. Então, nesse momento, a gente está falando da evaporação, que foi a passagem da água no estado líquido, que por causa do calor ela virou vapor, que é a água no estado gasoso. E a segunda transformação, a segunda mudança de estado físico, no final do segundo parágrafo, porém, lá em cima é tão frio que o vapor logo condensa. Então, como eu já comentei, quando essa água evapora, está lá na atmosfera, no estado gasoso. Se a atmosfera está na temperatura mais fria, esse vapor ele vai voltar para o estado líquido que a gente chama de condensação. Então, são as duas mudanças de estado físico que aconteceram. Na letra C, explique o significado da frase: a água que hoje é suja, amanhã já se limpou. Então, no ciclo da água, no momento que essa água evapora, se ela estiver misturada com outras substâncias, geralmente apenas a água evapora. E por causa disso, o que estava sendo misturado nessa água pode ser que fique para trás e por isso apenas a água está limpa. E é o que comentou nesse final, dizendo que amanhã já se limpa, ou seja, depois de um tempo, no próximo passo do ciclo da água, essa água já está pura. Apenas ela evaporou e os resíduos ficaram para trás.
Depois, na questão do grupo desafio, questão 1, das páginas 166 e 167, pediu para olhar a ilustração ao lado, que mostra uma parte do ciclo da água na natureza, e diz que essa coloração azul que a gente vê aqui é usada para indicar a presença da água. Então, quando a gente vê, está representando um solo, então já está dizendo que foi fora de proporção, ou seja, normalmente esse espaço aqui é muito maior, mas só para a gente ver como que isso acontece. Então, à medida que o solo vai ficando mais profundo, a gente tem o que chama de solo permeável, ou seja, ele permite a passagem da água e essa água vai se infiltrando. E com isso, chega num local mais profundo, a gente vai ter essa água acumulada entre os grãos do solo. Então, com isso, a letra A perguntou: qual dos círculos que representam diferentes regiões do solo ampliadas, qual deles que corresponde a um aquífero livre? Então, justifique. Se a gente sabe que aquífero é justamente essa água subterrânea, o que poderia representar esse aquífero é exatamente o esquema B, justamente por estar com a água aqui entre os grãos do solo. Depois a letra B, o aquífero artesiano é semelhante a um lago ou um rio subterrâneo? Explique como você imagina que ele seja. Então, quando a gente fala de aquífero, tem muitos alunos que pensam, nossa, depois que se eu cavar o solo, eu vou encontrar um rio. Não, ele não seria um rio, nem um lago subterrâneo. Seria exatamente isso que a gente está verificando aqui. Uma quantidade muito grande de água entre os grãos de solo. Então não tem um momento que você vai chegar lá e vamos supor que se você cavasse todo esse percurso, você não iria encontrar um lago e iria nadar lá. Não, isso normalmente não acontece. A gente vê só a água entre os grãos de solo. Então não se assemelha a um lago nem a um rio subterrâneo. Letra C. Ocorreu alguma mudança de estado físico da água durante o trajeto da chuva sobre o solo até o aquífero? Então, quando essa água, durante seu ciclo, ela caiu no solo depois da chuva, por exemplo, ela começou a se infiltrar, ou seja, ir passando pelo solo, ela não muda o seu estado físico. Ela era uma água no estado líquido e quando ela foi se infiltrando, ela permaneceu a água no estado líquido. A única coisa que aconteceu é que ela foi passando por meio do solo, só se infiltrou. Letra D. Qual o nome do processo que ocorre com a água no seu trajeto do solo até a sua chegada a um aquífero? Então, eu já falei desse nome várias vezes. Quando essa água ela passa, que ela está permeando, a gente chama isso de infiltração, que é só esse nome para contar que a água está passando e entrando no solo. Letra E. De que maneira a água contida em um aquífero volta a participar do ciclo da água? Então, depois que essa água se infiltrou, foi parar, fez parte desse aquífero, ela pode voltar para o ciclo da água de duas formas. Ou quando uma pessoa ela cava um poço artesiano, então você vai perfurando o solo até que você chegue no momento de grande quantidade de água, e aí você retira essa água para ser utilizada. Ou então, em alguns momentos, esse aquífero pode dar a origem a uma nascente. Então, dependendo do local, são essas duas formas que que essa água do aquífero ela volta a participar do ciclo. Letra F. Nas zonas rurais do Brasil, é muito comum perfurar o solo para fazer poços. Até que profundidade deve ser cavado um poço para se obter água? Você acha que todos os poços têm a mesma profundidade? Então, isso vai variar muito do solo do local que você está realizando essa perfuração. Então, pode ser que a gente tenha poços um pouco mais profundos do que os outros, mas de modo geral, você só vai conseguir saber a profundidade do poço até que você atinja o aquífero. Então, não tem como falar a profundidade exata. Então, como os solos são diferentes em cada região, os poços terão profundidades diferentes. E por último, a letra G. Qual é o nome do processo pelo qual as plantas perdem água para o ar? Então, tanto as plantas como os seres humanos, eles têm um processo que a gente chama de transpiração, que é justamente essa água, no caso das plantas, né, que ficaria ali por cima das folhas, aquelas gotículas. E no caso do ser humano, geralmente a transpiração ocorre por meio do suor.
E agora, a segunda correção dessa semana foi da semana 18, de 31 de agosto a 4 de setembro. Era para vocês lerem o capítulo sobre a água nos seres vivos, né? Como que ela participa da composição de todos os seres vivos. E para responder 3 questões e fazer um mini texto. Então, entre essas 3 questões, lá da página 193, a primeira delas, de exercício síntese, pedia para que vocês comentassem onde que é a maior quantidade de água, em 1 quilograma de tomates ou em 1 quilograma de pepinos. Justifique sua resposta. Então, quando você voltava lá na página 190, tinha um gráfico informando a porcentagem de água que compõe aquele alimento, por exemplo. Então, isso quer dizer que o pepino, como está informando que 96% da massa, ou seja, da composição do peso, entre aspas, do pepino é composto por água. Então, quando você se alimenta de pepino, você está ingerindo muita quantidade de água. E no caso do tomate, 94%. Então, você vai achar maior quantidade de água no pepino justamente por isso. Se ele tem 96% comparado com o tomate, que é só 94%. E número 2, a quantidade de água no ser humano se mantém a mesma durante toda a vida? Justifique. Então, isso não acontece. Geralmente, as pessoas mais novas, elas têm uma porcentagem maior de água no corpo e isso vai diminuindo. Então, geralmente, idosos, muitos podem ter problemas de desidratação justamente por essa quantidade ser menor quantidade de água no corpo. E também pode acontecer a variação da quantidade de água ao longo do dia. Então, se você tomou muito mais água, se você foi ao banheiro muito mais vezes, isso pode variar a quantidade de água no seu corpo. E a número 3, cite 2 situações nas quais o corpo humano perde água para o ambiente. Então, durante o dia, toda a água que você consumiu, ou você pode eliminá-la pela transpiração, né, que é o suor, ou então quando você vai no banheiro, por exemplo, tanto para fazer xixi, que é a maior porcentagem de água, né, pela urina, ou nas fezes, que não é a maior composição, mas a gente encontra água nas fezes. Pela expiração, ou seja, depois que você respirou, quando você vai liberar esse ar, pode sair também um pouquinho de vapor de água. Então, todos esses são alguns exemplos de como a gente perde água para o meio ambiente. Depois, a segunda parte dessa semana 18, pedi para que vocês lessem as funções, ou seja, como a água é importante para os seres vivos. Em seguida, para vocês escreverem uma pequena história, um texto falando sobre a função. Então, era uma atividade livre, né? Você poderia escrever o texto que você se interessasse. E as funções eram a água e o transporte de substâncias. Então, para a gente transportar substâncias dentro do nosso corpo, como sais minerais, algumas substâncias desnecessárias, a água tem um papel fundamental. A água como solvente, ou seja, ela que dissolve algumas substâncias. A água como proteção do nosso corpo, manutenção da temperatura. Então, quando a gente soa, por exemplo, é para tentar diminuir a temperatura do corpo. Na eliminação de resíduos, a gente só consegue eliminar os resíduos por meio da urina, do xixi, porque tem uma grande quantidade de água para levar esses resíduos para fora. Então, vocês vão escolher qualquer um desses temas e contar um pouquinho, uma história, um texto sobre eles. Então, esse é só para que você verifique se você usou um desses temas e veja como seu texto foi registrado. Então, com isso, a gente finaliza a correção dessas 2 tarefas. Não se esqueçam de tirar as fotos se postar no Google Sala de Aula. E se em alguma delas você já tiver acertado, não esqueça de mandar mensagem, avisando que você fez a correção e estava tudo ok. Então, um abraço para vocês. Até a próxima correção.